quem é o Espírito Santo? Como funciona esse trabalho, essa obra dele na vida das pessoas? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Significa que no começo de tudo, na criação, o Espírito Santo estava presente. E o Espírito Santo estava presente fazendo o quê? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa expressão está no plural, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso quer dizer que quem criou os céus e a terra, quem criou todas as coisas, foi exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está aqui na criação. Ele também é criador. O Espírito Santo participou da criação de todas as coisas. Aliás, toda a obra de Deus é trinitariana, que envolve a Trindade. Envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, a Bíblia é clara quando diz assim: o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Ou seja, Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus mencionou, por exemplo, em Lucas 4, verso 18, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós podemos ver o Espírito Santo agindo em cada detalhe da história. Não é maravilhoso isso? Não é espetacular saber que o Espírito Santo agiu em cada detalhe da história? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Número 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E eu chamo a sua atenção também para o verso 13, para fechar a leitura, que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja que essa é uma leitura incrível, porque mostra exatamente o que o Espírito Santo faria na vida das pessoas. Você sabe que antes de ser adventista, eu era sacristão da Igreja Católica. Com isso, ao dizer que eu era sacristão da Igreja Católica, eu quero dizer que Deus tem seus filhos em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica. E um dia Deus falou comigo dentro da Igreja Católica, faltando 2 horas para começar a missa. Foi uma maneira incrível como Deus, através do Espírito Santo, me conduziu e me despertou para a palavra de Deus. A partir daí, eu comecei a me interessar mais por conhecer a palavra de Deus. E fui buscar conhecer um pouco mais. E ao buscar conhecer mais a Bíblia, o Espírito Santo foi me conduzindo, até que eu conheci 3 pessoas importantes. Na verdade, 4 pessoas importantes que me ajudaram a tomar esta importante decisão. A primeira pessoa era uma costureira de uma fábrica de confecção, portanto, chamada Helena. Essa eu posso citar o nome. A dona Helena foi usada pelo Espírito Santo para me oferecer estudo bíblico e para me ajudar a estudar a Bíblia comigo, inclusive. Mas além da dona Helena, um outro casal foi à minha casa estudar a Bíblia comigo e com meu irmão, que foi o irmão Carlos Maia, que já faleceu recentemente, e a sua esposa, a irmã Yolanda. Então, esse casal foi à nossa casa, dirigido pelo Espírito Santo, nos ajudou a entender a palavra de Deus. E depois que nós eu e meu irmão tomamos a decisão de sermos membros da Igreja Adventista, nós fomos para a igreja e na igreja conhecemos uma outra pessoa, um outro rapaz chamado Altamiro, que foi quem nos ajudou a começar o nosso
trabalho de instrutor bíblico e de missionário. Veja como o Espírito Santo usou 4 pessoas para nos ajudar a mim a chegar a tomar uma decisão pela verdade. E assim o Espírito Santo trabalha. Ele usa pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, para conduzir alguém à Bíblia, conduzir alguém a Jesus, conduzir alguém ao reino de Deus. E você? Quem o Espírito Santo usou para conduzir você a tomar uma decisão por Jesus? Vale a pena você pensar nisso e vale a pena orar e agradecer a Deus por essa pessoa. O Espírito Santo depois usou outras pessoas para me conduzir ao caminho de evangelismo, de pastor, do ministério pastoral. Mas a verdade é que quando eu tomei minha decisão e fui batizado, a minha família no primeiro momento não aceitou. Os meus irmãos não aceitaram. E durante 5 anos eu orei pelos meus irmãos. E a oração intercessora, a oração em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, claro, foi ouvida por Deus. E finalmente, 5 anos depois, aconteceu um milagre na minha família. E esse milagre foi que dos 7 filhos homens que meus pais tiveram, dos 7 filhos homens, 6 se converteram e dos 6, hoje 5 são pastores adventistas. Louvado seja o nome de Deus. Percebe como o Espírito Santo trabalha? Ele trabalhou primeiramente no meu coração, lá dentro da igreja católica, depois ele usou uma costureira, depois usou um casal, e esse casal que eu falei, o Carlos Maia e a Yolanda, eram pessoas muito simples, que não tinham estudos assim, entende? Depois usou uma outra pessoa para me ajudar a chegar a ser um missionário. Como diz a Bíblia, ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou fazendo hoje com você uma mensagem prática. Eu estou mostrando o que diz a Bíblia e estou mostrando realmente na prática o que aconteceu na minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida da minha família. Não foi maravilhoso? Não é incrível? Você não sente o coração bater mais forte? Você não sente uma alegria no seu coração ao ouvir essas histórias incríveis, verdadeiras, dos dias atuais, de como o Espírito Santo trabalha para converter as pessoas? Vai acontecer na sua vida também, vai acontecer na sua casa também, vai acontecer na sua família também. Acredite, confie em Deus, nós vamos orar por isso, tá bem? Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida. Você pode dizer assim, pastor, mas eu já aceitei. Ok, se você já aceitou, significa que o Espírito Santo já trabalhou no seu coração. Mas não pense você que essa obra do Espírito Santo já terminou, já completou tudo em sua vida. Não, ainda não. Ou seja, a obra do Espírito Santo continua, vai continuar. E vai continuar por uma razão muito simples. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que maravilha, não é? Então aqui está claro. Aquele que começou a obra em você, ele vai completá-la. Ou seja, a obra não está terminada ainda, mas Deus vai terminá-la, através do Espírito Santo. Por isso, é bom você entender o seguinte, bom, o Espírito Santo já começou em mim a obra, porém, falta terminá-la. E ele vai terminá-la a partir do momento que você vai dando chance e dando oportunidade a ele. A partir do momento que você vai permitindo o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E como é que a gente permite o Espírito Santo trabalhar em nosso coração? É muito simples. Toda vez que você lê a Bíblia, você está permitindo ao Espírito Santo trabalhar em seu coração. Toda vez que você ora, você está permitindo ao Espírito Santo trabalhar no seu coração. Toda vez que você aceita o que está na palavra de Deus, você está permitindo o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Toda vez que você se arrepende, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Sim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, o Espírito Santo, ele continua falando. Por isso fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz. A voz de quem? A voz do Espírito Santo. Por isso, eu estou dizendo que se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você abrir o coração, o Espírito Santo vai entrar e vai mudar sua vida.